Olá pessoal, tudo bem? Chegamos finalmente até o módulo 10 aqui do Microbiologia para Concursos, onde nós vamos trabalhar um pouquinho a parte de microbiologia de água e alimentos. Esse conteúdo é um conteúdo que, apesar de vir bastante nos editais, ele não costuma ser cobrado na forma de questões, mas eventualmente ele pode aparecer, já que ele está se ele aparece no edital, pode ser que ele pode aparecer também na forma de questões. Então, por isso que eu achei interessante trazer alguns detalhes sobre esse tema aqui para fechar aí os principais temas que podem ser cobrados nas provas para analistas clínicos voltados aí para a área de microbiologia, certo? Então, vamos dar continuidade e finalmente, né, fechar o nosso módulo, o nosso curso aí com esse tema, com esse tópico. Então, dentro do conhecimento ali daquilo que de fato é importante para a microbiologia de alimentos e água, a gente vai estar focando especialmente em falar dos micro-organismos, ou pelo menos citar aqueles que são causadores de doenças de transmissão hídrica e alimentar, tá? Vocês também podem ver na literatura DTAs, né? Doenças transmitidas por alimentos, mas no site do Ministério da Saúde ele traz essa nomenclatura de doenças de transmissão hídrica e alimentar. Que são doenças que são normalmente causadas pela ingestão de água ou de alimentos contaminados. O que acontece? Existem muitas doenças que se encaixam dentro dessa classificação, tá? Que tem ali como característica a presença de micro-organismos naquele alimento ou naquele líquido, ou a presença das suas toxinas, ok? De maneira que, se não houver um tratamento ou uma vigilância sobre o consumo desses alimentos ou dessa água, pode haver ali o aparecimento dessas doenças, tá? E normalmente, dependendo da doença, eles consideram surto quando 2 ou mais pessoas apresentam ali sinais ou sintomas semelhantes após ingerirem alimentos ou água da mesma origem. Para algumas doenças, como é o caso do botulismo, basta uma pessoa apresentar sinais e sintomas característicos e eles já consideram surto, mas as outras precisam de no mínimo 2 ali apresentando essas características semelhantes. Dentro dessas doenças de transmissão hídrica e alimentar, a gente divide aqui para ficar uma coisa mais didática por grupos de micro-organismos causadores. Então, você vai ter ali bactérias, que são bactérias patogênicas responsáveis por essas doenças, e pode acontecer de ter 2 situações, ou você sofrer com intoxicações causadas por bactérias, que é quando aquela bactéria ela cresceu naquele alimento, produziu toxina, esse alimento passou por um processamento térmico, por exemplo, eliminou a bactéria, mas a toxina ficou presente. E aí a pessoa ingere o alimento e passa e sofre com a intoxicação, tá? Ou pode acontecer de a pessoa ter um quadro de toxinfecção, que é quando você ingere a bactéria e dentro do seu corpo a bactéria vai ali ao longo do seu desenvolvimento produzir a toxina e consequentemente a pessoa vai ter sintomas associados à presença da toxina no seu corpo, ok? Mas as bactérias patogênicas elas podem causar problemas dessas 2 formas, ou por meio do crescimento mesmo, né, causando a infecção propriamente dita, ou por meio da ingestão das suas toxinas ali nos alimentos. A gente também tem, e é algo muito importante, que são fungos considerados patogênicos por eles produzirem o que a gente chama de micotoxinas. Então, entra naquela mesma situação, uma situação parecida com o que eu sei das bactérias. Existem alguns alimentos que são mais propensos ao crescimento de fungos, especialmente dos bolores, dos mofos, tá? E o que acontece? Quando esses fungos crescem sobre esses alimentos, eles acabam liberando naquele alimento as toxinas, as micotoxinas. Ainda que esse alimento seja processado, muitas das vezes essas toxinas permanecem naquele alimento e aí isso vai gerar quadros de intoxicações não só em humanos, como também em animais, especialmente aqueles que são alimentados com grãos, ok? Ou produtos derivados de grãos, certo? Então, aqui diz que a presença do fungo no alimento consumido não é necessária, ou seja, mesmo que o fungo tenha sido eliminado, mas se deu tempo dele produzir a toxina e essa toxina ter ficado no alimento, isso já de fato já é um problema, tá? Existem também
as doenças que são causadas pelos protozoários, tá? Não vai ser o foco dessa aula, porque normalmente quando eles cobram questões voltadas à microbiologia de alimentos e água, eles normalmente pedem algumas técnicas que são usadas, perguntam sobre coliformes, não envolvem tanto nem protozoários, nem algas, que eu vou citar mais adiante, ok? Mas eu preciso citar para vocês saberem que existe essa possibilidade também, como é o caso de doenças como a amebíase, a giardíase, dentre outros, tá? Mas são causadas por protozoários. Existem também algumas situações em que algumas algas específicas vão ser problemas, quando elas se multiplicam demais, elas acabam sendo problemáticas para nós seres humanos. Por quê? Porque elas acabam, além de impactar toda uma questão do ecossistema daquele lago, por exemplo, daquela água, elas também elas podem produzir toxinas que ficam ali causando problemas nos peixes, nos moluscos, nos animais aquáticos, né, de maneira geral, devido à toxina permanecer na água, e de maneira acidental, digamos assim, os seres humanos que fazem o consumo desses organismos aquáticos, certo? Então, de fato, é um problema que precisa ser visto com bastante atenção. Normalmente, quando se trata de algas, a gente dá uma atenção interessante aqui para as algas pirrófitas, que são aquelas que causam a chamada maré vermelha, como vocês podem ver nessa imagem. Mas lembrando que elas também produzem toxinas, neurotoxinas, que quando ingeridas têm uma consequência bem grave para o animal que faz a ingestão, ok? Mas o que eu quero comentar mesmo é que, de maneira geral, a presença de micro-organismos nos alimentos, especialmente nos alimentos, especialmente aqueles que vão causar deterioração, a gente esquece um pouco aqueles que produzem toxinas, eles vão causar modificações visuais no alimento. A questão da aparência, o alimento ele vai ter um odor desagradável, esse alimento ele vai ter a sua composição química nutricional modificada, porque os micro-organismos vão utilizar os nutrientes ali presentes. Então, de maneira geral, a presença de micro-organismos nos alimentos é algo que tende a causar um prejuízo não só econômico, né, como também relacionado à saúde. Por isso que existe essa área da microbiologia de alimentos e de água, que é para manter a questão da fiscalização, ter ali uma legislação que se preocupe com a forma como aquele alimento ele é manipulado, como ele é elaborado, como ele é produzido, para que não haja danos às pessoas que o consomem. Então, dentro desses estudos envolvendo a microbiologia de alimentos, existem muitas definições, e eu trouxe algumas delas para vocês conhecerem ou pelo menos relembrarem. Nesse caso, são as boas práticas de fabricação. Então, essas boas práticas nada mais são do que medidas que precisam ser adotadas pela indústria de alimentos ou pelo serviço de alimentação para garantir que aquele alimento produzido, que aquele produto que vai resultar a partir daquele processo industrial, ele vai atender às condições sanitárias para aquele alimento, tá? Então, existem regulamentos técnicos para determinados grupos de alimentos que precisam ser seguidos. Então, quando a gente fala em boas práticas de fabricação, existem tanto aquelas de caráter geral, ou seja, todo tipo de indústria de alimentos e serviços de alimentação precisam seguir, e existem aquelas legislações que são específicas, ou seja, elas precisam ser aplicadas de acordo com o tipo de alimento que a gente esteja falando. Eu trouxe alguns exemplos, tá? Então, de legislações específicas. Então, se você é um profissional que é um responsável técnico por uma empresa que produz gelados comestíveis, picolés, sorvetes, as paletas, você precisa, dentre outras legislações, aplicar a RDC número 267 de 2003, que fala das boas práticas de fabricação para esse tipo de alimento. A mesma coisa, palmito em conserva, tem uma RDC específica para ele, que é a 81 de 2003. Já se você se você trabalha numa empresa que comercializa frutas e hortaliças em conserva, existe a RDC 352 de 2002 que vai passar essas informações específicas para esse grupo.
Existem também aquelas empresas que trabalham com amendoins processados e derivados, sal destinado ao consumo humano, até a água que nós consumimos. Na verdade, a água existem várias legislações, mas aqui eu trouxe como exemplo a RDC 173 de 2006. Então, dependendo do grupo de alimentos que essa empresa trabalha, ela vai ter que seguir uma legislação específica, além da legislação geral também, tá? E essas boas práticas de fabricação, vamos imaginar que seja um livro grande de receitas, tá? Então, imagina que esse manual tem receita para uma série de pratos, tá? Só que esse manual, para cada receita, a gente precisa saber o quê? Das quantidades, dos elementos, dos ingredientes que vão ser necessários para fazer cada uma dessas receitas. Então, usando essa analogia, o manual de boas práticas seria esse grande livro de receita. As receitas seriam os capítulos e os procedimentos operacionais padrão seriam justamente cada um desses capítulos ali, contendo os detalhes de como fazer, nesse caso, aquela receita para que ela saia da maneira correta. Então, os estabelecimentos, eles vão elaborar esses procedimentos operacionais padrão para que todo e qualquer funcionário que trabalhe naquele setor saiba o que fazer naquele setor, tá? Ele saiba como agir, o que ele tem que fazer em relação à sua função. Mesmo que troque de funcionário, um novo funcionário, ao ter ali em mãos aquela receita, ele vai conseguir ler, vai conseguir aplicar tudo aquilo, porque isso não pode mudar independente do funcionário que faz o serviço, que aplica a técnica, tá? Então, tem que ter, por exemplo, dependendo da empresa, um POP, né, indicando como que faz a higienização do local, como que faz o controle da potabilidade da água, como que faz, o que é considerado o ideal em relação aos manipuladores daqueles alimentos, se tem que ter a unha cortada, qual tipo de vestimento utilizar, o corte de cabelo, o tipo de EPI, se for necessário naquele tipo de ambiente. Tudo isso ele tem que vir descrito nesses POPs, nesses procedimentos operacionais de padrão. Tudo isso com o objetivo de reduzir ou eliminar de vez a contaminação, porque uma vez que aquele alimento esteja contaminado, ele vai estar em não conformidade e em não conformidade ele não pode ser comercializado, tá? Em relação aos alimentos, existe uma legislação e seus anexos, e sua instrução normativa, que é a número 60 de 2019, ela era de 2001 e aí ela foi atualizada em 2019, que fala sobre os padrões microbiológicos para cada grupo de alimentos. Então, eu dei um print aqui só para vocês terem ideia de quais os alimentos, os grupos de alimentos que contém nessa instrução normativa. Então, aqui nós temos para frutas e derivados, quais são os micro-organismos que precisam ser pesquisados e os seus limites. Para ovos, para moluscos, enfim, tem uma série de... Para cada grupo de alimento vai ter um micro-organismo ou vários micro-organismos que precisam ser analisados e os seus respectivos limites de detecção, tá? Aqui eu sumarizei os principais, tá? Então, a salmonella, a Escherichia coli, que vocês vão ver lá na legislação como coliformes a 45 graus, Pseudomonas aeruginosa, especialmente para cosméticos, Chronobacter, Enterobacteriaceae, Listeria, Bacillus, Clostridium perfringens, o Staphylococcus aureus, aeróbios mesófilos viáveis, bolores e leveduras. Então, dependendo do grupo de alimento, lógico que nem todos os alimentos você tem que pesquisar todos esses, não, vai de cada grupo, mas o fato é que a legislação ela vai te mostrar qual é o micro-organismo que você precisa analisar para poder saber se aquele produto está em conformidade ou não. Normalmente a gente usa algumas nomenclaturas para dizer se naquele alimento existe a possibilidade de ele ser contaminado ou não, tá? Então, ao longo de todas as análises, a gente pode usar micro-organismos que a gente chama de indicadores, tá? Que são espécies de micro-organismos que quando eles estão presentes, eles vão nos indicar alguma informação. Por exemplo, se eu tenho uma grande quantidade de determinado micro-organismo indicador ali, vamos imaginar a Escherichia coli,
esse alimento provavelmente tem uma grande chance de ter sido contaminado ou com uma água ou qualquer outra coisa de origem fecal, uma vez que a Escherichia coli é um micro-organismo entérico, que está no intestino dos animais. Então, a gente só vai encontrar ela em determinados ambientes, obviamente, se aquele alimento está com essas condições, dando condições para a Escherichia coli crescer, é porque houve provavelmente uma ocorrência de contaminação, né, fecal. Existem a possibilidade de ter patógenos, se os indicadores cresceram, os patógenos vão crescer também. Uma deterioração potencial do alimento e indica que aquele processo produtivo daquele alimento não atendeu às condições sanitárias mínimas para ou no seu processamento, ou na produção, ou no seu armazenamento. Quando a gente faz o estudo desses micro-organismos indicadores, nós utilizamos ali algumas técnicas e alguns meios de cultura específicos, tá? Se você perdeu a aula de meio de cultura, dá uma olhadinha na playlist, que a gente tem uma aula só de meio de cultura, não especificamente para agroalimentos, mas falando um pouquinho dos princípios dos meios de cultura, ok? E aqui eu dividi para ficar mais fácil de compreender, tá? Então nós temos aqui os aeróbios mesófilos, aeróbios psicotróficos e os aeróbios termófilos. Quando a legislação pede que você pesquise esses micro-organismos, nós vamos utilizar uma técnica de contagem padrão em placas, que pode utilizar o meio PCA, que eu vou já mostrar. A diferença é que cada um deles tem uma temperatura ótima de crescimento, tá? Então, você usa o mesmo meio de cultura, com a diferença de incubar essas placas em temperaturas diferentes, tá? Para justamente você saber se esses grupos estão presentes em suas respectivas quantidades. No caso dos bolores e leveduras, que são os fungos, você também tem um meio de cultura específico e uma temperatura que vai permitir o crescimento deles. Quando a gente está pesquisando coliformes totais e termotolerantes, a gente também tem um meio de cultura específico, vai depender da técnica que você vai utilizar, e a temperatura específica para garantir o crescimento daqueles micro-organismos, certo? Quanto ao transporte, então vamos imaginar que você trabalha num setor de controle de qualidade, ou você vai fazer uma prova onde o concurso pede que o profissional tenha o conhecimento envolvendo ali essa questão de controle de qualidade. Você precisa ter uma ideia de todo o processo, desde o momento da coleta da amostra até a liberação do resultado. Então, você já sabe que vai ter que trabalhar com determinadas amostras e vai ter que fazer o transporte delas. Então, obviamente, dependendo do tipo de amostra, o transporte ele vai ser diferente também. Aqueles alimentos desidratados que já vêm em pó, por exemplo, são secos ou concentrados, eles são mais estáveis. Então, você só tem que ter cuidado para quando no momento do transporte não expor esse alimento em um ambiente muito úmido, porque aí você vai já ter uma interferência nas características físico-químicas daquele alimento. Já aqueles que você precisa analisar que eles são comercializados de forma congelada, você tem que manter a temperatura de congelamento até o momento da análise, para que não haja interferência por ter o aumento de temperatura. Isso interferir também, obviamente, vai interferir no crescimento dos micro-organismos que porventura estejam presentes naquela amostra, tá? No caso dos alimentos que são mantidos refrigerados, o transporte é aceitável que seja feito entre 1 a 8 graus Celsius e que essa análise seja feita em até 36 horas após a coleta. Ok, já entendi que eu tenho que ter esse cuidado no momento do transporte, mas na hora que essa amostra chega, de que forma que eu vou processá-la? Tudo vai depender do tipo de alimento ou do tipo de amostra, se for líquida ou se for a própria água, que você está analisando, tá? Essa amostra, ela é uma amostra sólida, então você vai ter um preparo diferente. Você vai ter que primeiro fazer uma suspensão dela, tá? Fazer uma suspensão, às vezes em solução salina, às vezes em água peptonada. A metodologia vai ser específica. Lembra lá dos POPs, lembra dos manuais? Eles vão dizer qual é o método em que você vai ter que preparar aquela amostra para ser analisada. Se ela já está líquida, ok, já é um problema a menos, mas se ela for sólida, você vai precisar transformá-la em suspensão. Essa amostra, ela é uma amostra polar, é um óleo
Então aí você não vai poder usar, por exemplo, uma água peptonada, você não vai poder usar uma solução salina, né? Porque vai formar fases e não vai ajudar em nada, tá? Então lá no POP, no manual, vai dizer qual é o solvente que você vai ter que utilizar quando são amostras apolares. E aí, dependendo do que você tem na bancada, você vai escolher, ou o laboratório vai definir a técnica, a melhor metodologia para analisar aquele alimento. Para nossa sorte, já existem manuais, né, como esse daqui, que transcreveram ou traduziram, né, para o português os métodos de análise microbiológica de diferentes alimentos e de água. Então, e cada capítulo esse livro é bem legal. Se vocês trabalham, têm interesse de trabalhar com essa área, é interessante vocês adquirirem esse livro, ok? Mas de maneira bem simples eu trouxe, não o que é o mais atual, mas o que é normalmente cobrado nas questões de prova. Então eu trouxe as metodologias que normalmente aparecem, né? Como é a contagem padrão em placas, filtração por membrana filtrante, a técnica do número mais provável, que ainda cai nas provas, e alguns métodos mais atuais, como é o uso das placas de Petrifilme e as técnicas moleculares. Em relação à contagem padrão de micro-organismos, para alguns alimentos, a legislação permite a presença de uma determinada quantidade, porque é muito difícil você eliminar completamente no processo produtivo os micro-organismos ali daquele alimento. Então, por isso que existe a legislação, para mostrar que existe um número considerado seguro, tá? Então, você precisa ver se aquele alimento está com os micro-organismos dentro de uma quantidade segura para o consumidor. Então, eu trouxe aqui um exemplo de como é basicamente feito essa contagem. Primeiramente, você precisa do alimento. Para quem não conhece essa amostra aí, esse aqui é o tucumã, é um fruto característico da região amazônica, é um fruto nosso aqui, então que a gente aprecia bastante. Tem gente que ama, tem gente que odeia, mas eu gosto bastante, então eu trouxe para exemplificar. Então, ele é comercializado, na maioria das vezes, despolpado, tá? Então, o alimento despolpado, a gente já tem e ele não é normalmente comercializado assim congelado, tá? Ele é refrigerado. Então, tem que ter esse cuidado com o crescimento elevado de micro-organismos, porque ele é despolpado de forma manual. Então, é muito perigoso e é bastante arriscado você consumir, inclusive, dessa forma, se você não tem certeza da origem ali, né, do local que está comercializando. Então, vamos imaginar que eu quero saber, ter uma ideia da contagem padrão de aeróbios mesófilos, psicófilos e termófilos nessa amostra. Então, lembra, ela é sólida, então tem que fazer uma suspensão dela. Eu vou usar ali uma solução salina, por exemplo, ou uma água peptonada. E aí eu coloco, né, ali as quantidades vêm todas descritas no meu manual, no meu POP. Faço as diluições e as diluições eu vou plaquear. Normalmente se plaqueia em 3 diluições diferentes. O que acontece? O meio de cultura que eu uso é o PCA, que é o Plate Count Agar, né? É um meio padrão para contagem de aeróbios mesófilos, psicófilos e termófilos. Quando você plaqueia no mesmo meio para cada um dos grupos. A diferença está onde? Na temperatura de incubação, né? Porque cada um desses grupos tem uma temperatura considerada ótima. Então, se eu quero saber se aquele grupo está presente, eu preciso dar as melhores condições, as condições ótimas de crescimento ali para ela, tá? E aí, conforme eu vejo o crescimento, eu faço a contagem, libero esse resultado na forma de unidade formadora de colônia, nesse caso por grama, né? Uma vez que é alimento sólido, e aí eu comparo depois se está dentro daquilo que a legislação pede. Para que ela é útil? Para monitorar se as boas práticas de fabricação estão sendo seguidas, para verificar se o alimento está de acordo com os padrões legais, e é bastante útil na verificação da qualidade de leites, produtos lácteos e da própria água, tá? No caso dos bolores e leveduras, que são os fungos, como eles também têm um metabolismo diferente, eles precisam de um meio de cultura diferente também. A gente pode usar tanto agar saborô, dependendo da metodologia, pode ser tanto agar saborô, normalmente para leveduras, ou o de rosa bengala cloranfenicol, tá? Que é esse rosa aqui em cima para fungos, para bolores, né? Fungos filamentosos, ok? Vai depender da metodologia e do alimento que você está
analisando. Já no grupo dos coliformes totais e termotolerantes, eles são grupos micro-organismos que a gente chama de indicadores, tá? Eles são usados, a gente pesquisa a presença deles para verificar a provável presença de patógenos entéricos ali que podem causar doenças, tá? Por que a gente usa os coliformes para fazer essa pesquisa? Porque a detecção deles é fácil, é muito simples e é mais em conta, né, financeiramente. Né, os coliformes, eles são micro-organismos que crescem numa temperatura... Os totais, a gente divide em totais e termotolerantes, né, mas eles são fermentadores de lactose, tá? Eles têm ali algumas características que a gente já sabe que eles têm e fica fácil de analisar na bancada, tá? No caso dos coliformes totais, eles têm um crescimento bom a 35, fermentando a lactose e, com consequência, produzindo gás. Ai, professora, eu não lembro que esse negócio de fermentação lactose, nem lembro mais. Tem uma aula lá, eu acho que é a aula de identificação de bactérias gram-negativas, eu acho que é a 5, que está dividido, se não me engano, em 3 partes. E na primeira parte eu explico o que é esse negócio de fermentação, produção de gás. Eu dou uma leve explanada nessa aula, então dá uma olhadinha lá que você vai entender o que é essa fermentação, o que é essa produção de gás. Mas de todo modo, a gente consegue visualizar, dependendo da técnica que você usa, e aí a gente consegue ter uma noção se os coliformes estão presentes ou não. Já os termotolerantes, que antigamente eram chamados de coliformes fecais, eles também fermentam a lactose, produzem gás, mas a diferença é que eles conseguem fazer essa fermentação numa temperatura mais alta, né, que é o 45 graus aqui. E isso é algo que é uma característica bastante marcante deles. Tá? Então, quanto mais positivo for para os termotolerantes, mais é a indicação de que aquele alimento pode não ter passado por boas condições, boas práticas de fabricação, tá? Mas é importante lembrar que eles não são causadores de doenças, os coliformes, tá? Eles normalmente estão presentes nos ambientes, na água, em alguns alimentos, né? Nos próprios vegetais, nas plantas, no solo, certo? Mas quando você tem um número muito elevado, quer dizer que, de alguma forma, aquele alimento ele não passou por esses processos de boas práticas, tá? Por isso que eles são indicadores. No caso da Escherichia coli, quando você tem um alimento que faz parte dos termotolerantes, quando você tem um alimento contaminado por ela, indica o risco de patógenos entéricos também estarem presentes, porque aquele alimento está dando condições para a Escherichia coli estar lá, então outros que têm um crescimento semelhante podem estar presentes também, ok? Existem várias técnicas onde a gente pode detectar a presença dos coliformes, umas mais atuais, outras nem tanto, mas lembra que o objetivo aqui é mostrar aquelas que porventura podem ser cobradas nas provas. As questões elas podem citar, então por isso que eu trouxe essas. Então a primeira é a técnica da membrana filtrante. Ela é bastante indicada quando você quer fazer uma análise de água ou de alimentos líquidos que não tenham muitas partículas em suspensão, tá? Por quê? Porque essa membrana que é utilizada, ela não permite a passagem de micro-organismos, né? E os poros delas são muito pequenos. Então, se for algo muito denso, um alimento muito viscoso, ela rapidamente vai entupir e você não vai conseguir fazer essa filtragem, ok? Então, tem que ser quanto mais límpido, né? E menos cheio de partículas for esse alimento, melhor. Essa amostra, melhor, tá? Então, o que acontece? Você monta todo um sistema ali. Essa amostra, ela é sugada utilizando o vácuo, certo? Você coloca a amostra em cima, aqui, deixa eu só ver se eu consigo ampliar. Você monta esse sistema. Aqui em cima você vai adicionar a amostra que precisa ser filtrada. A membrana, que é a que vai ser usada depois para análise, fica bem aqui no meio. E aqui você aplica o vácuo, né, nesse quitaçado. O que ocorre? Depois que você passa todo o volume a ser analisado, você retira tudo usando uma pinça estéreo, né? Tudo estéreo. Você tira essa membrana daí, você coloca e transfere ela para uma placa com meio de cultura, tá? E aí, depois de algumas horas, você vai analisar essa placa e verificar se houve
crescimento dos micro-organismos, tá? Aqueles que são analisados para aquele tipo de amostra. Percebam que essa membrana ela é toda cheia de linhas, né? Verticais e horizontais. Isso é para ajudar no momento da contagem, ok? Você pode também verificar a presença dos coliformes utilizando uma técnica até mais antiga, mas tem questões ainda pedindo por ela, que é a técnica do número mais provável, né? Que é o NMP. Essa técnica ela utiliza tubos com 3 diluições diferentes da amostra. Esses tubos, eles são caldos adicionados no meio de cultura na forma de caldo, e dentro desses tubos são adicionados um outro tubo, que a gente chama de tubo de Durham. Não sei se dá para ver nessa imagem, ele é adicionado da forma invertida. O que esse tubo vai ajudar? Quando a gente adiciona a amostra aí e coloca na estufa, se os micro-organismos presentes ali forem fermentadores da lactose, que o meio ele tem que ter lactose, o que vai acontecer? Esse micro-organismo vai se multiplicar, né? Vai turvar o meio, e além da turvação, você vai ter a formação de gás. Se a gente não coloca esse tubo aí dentro, às vezes fica um pouco difícil perceber a presença dele, tá? Então, o tubo ele é colocado da forma invertida justamente para verificar que se houver a produção de gás, ele vai ficar armazenado na forma de bolhas dentro desse tubo. Então, já sei ali que houve, de fato, produção de gás e fermentação da lactose, que é o primeiro indicativo ali da presença de coliformes, tá? E aí, o passo a passo, né, tem as etapas, né? Você usa o LST, depois o verde brilhante, e aí tem o caldo EC. Todos com o mesmo princípio. O caldo com o tubo invertido dentro, né? Tubo de Durham invertido. Aqui do lado seria a segunda etapa, que é o verde brilhante, tá? Onde você também consegue verificar a fermentação de lactose e produção de gás. No final de tudo isso, você vai ter o quê? Você vai ter número de tubos positivos ou não, tá? E de acordo com a combinação de tubos que foram positivos em cada uma das etapas, você vai pegar essa combinação e vai olhar na tabela para poder você estimar a quantidade, né, o número mais provável de micro-organismos por grama ou por ml daquele alimento. Eu trouxe um exemplo aqui. Então, vamos imaginar que na diluição 1:10, você teve os 3 tubos positivos, na 1:100 apenas um, e na diluição 1:1000, você teve um positivo. Então, você tem a combinação aqui 3, 1, 1, né? 3 positivos na primeira, um positivo na segunda e um positivo na terceira. E aí, você vai comparar na tabela o número de tubos positivos de acordo com as diluições, tá? E aí, aqui embaixo, deixa eu ampliar para vocês. Você vai ver que essa combinação de 3, 1, 1, gerou, aqui na tabela é um número de 75, tá? Que seria o número mais provável, seria esse, o número de 75, número mais provável de micro-organismos por grama ou por ml, se for uma amostra líquida desse alimento, tá? E aí, só que perceba que isso é um pouco, não é muito, digamos assim, eu não ia falar fiel, eu ia falar uma outra palavra. Não é um número que você consegue ter uma certeza de que de fato é ele. Então, essa é uma técnica que a gente não usa mais. Nas grandes empresas, a gente não faz mais isso, tá? Mas nos laboratórios, escola, né, por exemplo, quando eu era preceptora do estágio em microbiologia dos alunos da biomedicina, o que tinha disponível lá eram esses caldos. Então, a gente usava para os meninos, inclusive, aprender a manipular os tubos e preparar meios, enfim. Para essa parte, no laboratório escolar, é interessante, mas nas empresas a gente não usa. A gente usa umas técnicas bem mais precisas, mais rápidas, porque isso leva dias, uma mão de obra danada e não dá um número muito assertivo, tá? Então, como forma de você acelerar esse processo, você tem aqui essas placas que você já compra prontas, tá? São as placas Petrifilme, da 3M. Não é public, tá, gente? Eu tô só mostrando para vocês porque eu já usei essas placas aqui. Então, cada uma delas, elas são bem fininhas, elas são mais ou menos desse tamanho, bem fininhas. É uma espécie de gel que vem ali, o meio de cultura vem na forma de gel, ali na superfície do plástico ali.
E você coloca a amostra ali, desce esse filme e coloca isso na estufa em 24, 48 horas no máximo, dependendo de qual micro-organismo você está pesquisando, você tem o resultado. Então é maravilhoso, porque você não tem aquele monte de tubo, você não tem aquele monte de meio de cultura, o espaço que você ocupa na estufa dele é muito menor e assim, é muito mais assertivo. E aí para cada grupo de micro-organismos, na verdade para cada micro-organismo você tem a placa Petrifilm, você tem para coliformes, você tem para salmonela, eu já usei da salmonela. Você tem para estafilococos, pseudomonas, assim, é maravilhoso, tá? Acelera muito o processo do setor de controle de qualidade, mas não é algo muito barato. Lógico que o custo-benefício ele tem que ser avaliado ali pelo gestor da empresa, ok? Mas elas são mais bem aceitas, muito mais rápidas, muito mais assertivas para emitir esses resultados. E mais moderno do que as placas Petrifilm são os métodos que utilizam técnicas de análise química, digamos assim, tá? Desses micro-organismos. Então, porque o que acontece? Quando a gente tem uma análise microbiológica, a gente quer saber o quê? Quem é o micro-organismo? A gente precisa achar aquele micro-organismo ali, se ele estiver presente, e estimar a quantidade dele, tá? Então, quando você quer apenas saber, né, se está presente ou não, algumas técnicas elas são melhores de ser usadas do que outras, tá? Então, por exemplo, salmonela, ela não pode estar presente. Então, a presença e a ausência é o que a análise pede, tá? Então, para você identificar alguns micro-organismos, é interessante você utilizar algumas técnicas mais atuais, tá? Então, a espectrometria de massa é um dos métodos, um dos métodos de análise desses micro-organismos que está sendo bastante aplicado. Lógico que não em todos os laboratórios que tem, mas alguns já usam isso. Então, essa técnica ela permite um diagnóstico mais rápido, porque existe uma biblioteca, né, de informações ali que são características para cada um dos micro-organismos. Então, cada um dos micro-organismos vai gerar um espectro diferente. E por meio desses espectros é possível chegar até o nome, né, ou pelo menos o gênero daquele micro-organismo. Tudo isso alimentado, obviamente, por bancos ali de informações, tá? Então, essa é uma técnica que é utilizada, mas existem também as técnicas moleculares, onde você vai utilizar ali alguns métodos que vai pesquisar justamente o material genético dos micro-organismos, quer sejam eles o DNA ou o RNA. O bom de usar a parte molecular é que você não precisa necessariamente que os micro-organismos estejam viáveis, estejam vivos. Então, naqueles métodos que eu mostrei para vocês, onde a gente precisa verificar, né, permite o crescimento dos micro-organismos, se naquela amostra, aquela amostra passou por um processamento térmico, e aí vamos imaginar que tem uma célula lá que tá capengando, assim, morre e não morre, mas ela está lá presente, tá? Às vezes, quando eu faço e tento reproduzir essa célula utilizando meios de cultura, às vezes ela não consegue crescer, ela tá presente ali, ela está viva, mas ela, por conta do processamento que aquele alimento passou, ela tá meio ali fraquinha, né? Mas ela está presente. Em condições favoráveis, ela pode se multiplicar e aí deteriorar o alimento ou causar problema para o consumidor, tá? Então, às vezes, alimentos que passam por esse processamento, os micro-organismos que ficam neles acabam ficando ali meio fraquinhos, tá? E a gente acaba não conseguindo detectá-los utilizando esses métodos com meio de cultura. Mas, numa análise molecular, não tem problema, porque mesmo que ele não esteja viável, ele tá fraco, ele não tá muito fraco, mas o seu material genético estando ali, a gente consegue detectar a presença dele, tá? E de maneira também muito mais rápida, ok? Então, lógico que cada uma dessas técnicas vai depender do alimento, da indústria que você está trabalhando, né? Qual é a exigência da legislação. Tudo isso com o objetivo de garantir que aquele alimento ou aquela água, ela vai ser comercializada utilizando todos os melhores padrões microbiológicos e atendendo a todos eles para o bem da saúde do consumidor, tá? Após toda essa análise, aquele alimento ele vai receber uma classificação, né? Então, se ele passou por essas análises
de acordo com a legislação e está tudo dentro de conformidade, ele vai receber uma classificação de produtos em condições sanitárias satisfatórias. Os resultados analíticos estão abaixo ou igual aos estabelecidos. Você tem um limite, aquele alimento, né, em relação à quantidade de micro-organismos, chegou no limite ou está abaixo. Ok. E aqueles que acabam ultrapassando o limite, que eles vão ter que ficar no controle de qualidade, eles não podem ser comercializados, eles são classificados como produtos em condições sanitárias insatisfatórias. Por quê? Porque naquele produto, a quantidade de micro-organismos que foi encontrada, ela excede, ela está maior, está superior aos limites estabelecidos, e isso apresenta o risco para a ocorrência de infecções ou de intoxicações para a população que consumir, tá? Então é algo bem sério, por isso que tem que ser feito, você precisa conhecer, né, quais são os micro-organismos, entender qual é o alimento, qual é a legislação que você precisa seguir, para poder ter certeza de que está fazendo tudo de forma correta, certo, meu povo? Então, em relação à análise microbiológica de água e alimentos, basicamente era isso. Como eu falei, o objetivo é trazer os principais conceitos e tópicos que são cobrados nos concursos. Não é um tema muito cobrado, mas ele pode eventualmente aparecer, tanto que eu trouxe questões para a gente trabalhar sobre esse tema, certo? Então, qualquer dúvida vocês podem deixar aqui nos comentários, sugestões também de novos temas, e eu fico aguardando vocês, tudo bem? Então, vamos lá resolver essas questões.